Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós estamos na aula de número 19 e hoje nós estamos aqui para aprendermos um conteúdo novo. Hoje nós iremos falar sobre o gênero textual, artigo de opinião. Então olha só, hoje nós falaremos sobre esse gênero textual e eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Vamos acompanhar aqui comigo sobre a definição de artigo de opinião. O que é artigo de opinião? Artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo, isto é, discorre sobre determinado assunto e mostra o ponto de vista através de argumentos com o objetivo de convencer o leitor. Então, basicamente, o artigo de opinião é aquele tipo de texto em que, ao ler, o leitor seja convencido da opinião do autor. O principal objetivo desse tipo de texto é esse, é que quando alguém leia, ele esteja convencido do seu ponto de vista. É uma dissertação porque ele discorre sobre determinado tema. Esse assunto nós já conhecemos, né? Vocês já viram em aulas passadas. Agora nós veremos um pouco sobre as principais características desses gêneros. Vamos lá? Esses textos são escritos na primeira ou terceira pessoa. Nós usamos a argumentação e a persuasão, né? Que os argumentos é aquilo que vai convencer, né, o leitor de que a minha ideia está correta. Então, os argumentos servem para sustentar o ponto de vista do autor do artigo. Geralmente são assinados pelo autor. Quando alguém escreve um artigo de opinião, geralmente ele assina para que saibam que aquele texto foi escrito por tal pessoa e que isso é a opinião deste autor. Quem escreve o artigo de opinião é chamado de articulista. Outra característica é as produções são veiculadas nos meios de comunicação como jornais, revistas, blogs. Então, o veículo em que é propagado esse tipo de texto são jornais, revistas, blogs, sites. Isto é uma característica do artigo de opinião, que ele é um gênero textual jornalístico, certo? Ele difere da notícia porque, além de noticiar um fato, além de discorrer sobre tal conteúdo, ele emite uma opinião, correto? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, isto é, quando se escreve esse tipo de texto, ele tenta alcançar o máximo de pessoas, por isso usa uma linguagem acessível a todos, uma linguagem simples. Pode ser utilizada aquela linguagem objetiva, né? Isso que vai direto ao ponto, e também a subjetiva, fazendo algumas comparações. Pode sim usar metáfora, mas o seu principal objetivo é deixar claro o seu ponto de vista, claro o conteúdo que ele está abordando. Aborda temas da atualidade, isto é, temas polêmicos, aqueles em que as pessoas estão procurando uma opinião relacionada a isso. Então, temas da atualidade, temas que geram polêmica, temas em que as pessoas estão interessadas em saber opiniões. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Uma característica importante. Quando se vai escrever um artigo de opinião, é necessário que você escolha bem o seu título para que as pessoas tenham desejo de ler o seu texto. Agora falaremos um pouco sobre a estrutura do artigo de opinião. É introdução, desenvolvimento e conclusão. Veremos agora o que eu devo escrever em cada uma dessas partes do texto. Na introdução, eu farei a exposição do tema. Então, apresento o tema que será discorrido durante o artigo. Então, a introdução, ela serve para apresentar o conteúdo que será abordado, apresentar o tema, expor o tema. No desenvolvimento, há ali uma interpretação. Como assim? No desenvolvimento é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. É quando eu vou fazer ali um panorama geral desse tema,
né? Isso falando sobre o que penso sobre este conteúdo. E ali eu utilizo os argumentos, que são os motivos que me levam a acreditar nesse ponto de vista. Esses motivos dão a sustentação para a tese do autor, para o ponto de vista dele, né, ser sustentado. Na conclusão, é o momento do fechamento do texto. E é ali que eu exponho claramente, mais uma vez, a minha opinião, reforço a minha tese. Então, a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Nós vamos agora acompanhar mais uma videoaula que vai estar disponível aí no grupo de WhatsApp sobre esse conteúdo, ok? Espero que vocês assistam e que a gente aprenda mais e mais. Um beijo!